Deixa eu só, já. Então, eu quero dar uma boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Cantoria. Homenageamos já vários repentistas durante esse período. A nata da poesia popular nordestina já desfilou aqui, como Zé Cardoso, Zé Viola, Edivaldo Zuzu, Lucinha Saraiva, Geraldo Amâncio, Pereirão do Nordeste, Gilberto Cavalcante, Jonas Bezerra, Charles Gomes, Palmeirinha da Bahia, Oliveira de Panelas, Nonato Neto, Zé de Lima, Ivanildo Villanova, Oliveira de Panelas, Raimundo Borges, Daniel Olímpio, Raulino Silva, Sebastião Dias, Bio Dionísio, Felipe Pereira e hoje, Rogério Menezes. Palmas para o nosso poeta. Muito bom mesmo poder ter você conosco nessa audiência, nessa homenagem hoje à noite. Eu tenho uma homenagem para você em 3 estrofes, tá? Antes de você falar. Rogério Menezes tem muita história para contar. Junho de 62, 25 deu ar, da graça ali de repente, como faz a improvisar. Imaculado lugar que nasceu esse poeta, na TV ele apresenta, vereador foi na meta. Além de ser promovente, a sua verve é completa. Não se abate em qualquer seta. Nunca se esbanja em conquista. Está na primeira linha da arte de repentista. E o que tem de bom guardado, Rogério, responda nessa entrevista. Palmas para Rogério Menezes. Rapaz, esse é o momento de você poder se dirigir aos nossos ouvintes, Rogério. Boa noite, amigo Silvano Lira. Boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma honra muito grande conversar com você. A gente já se conhece há bastante tempo, desde quando comecei há 28, 29 anos, 27, por aí assim no mínimo, a apresentar o programa Cantoria na TV Pernambuco, e você já acompanhava. Depois nos encontramos em alguns festivais que promoviam, que promovemos na capital pernambucana. Enfim, a gente já se conhece, eu sei do amor que você tem pela cultura, do zelo que tem também pela tradição do repente, cordel. Então, conversar com pessoas que têm responsabilidade, que têm amor, que fazem as coisas com critério, com zelo, é uma coisa muito boa. Para mim é uma satisfação estar conversando com você e quem sabe com centenas ou milhares de pessoas ouvindo a gente. Muito bem, eu quero aqui mandar um abraço para Arthur de Monteiro, que é o nosso apresentador, né? O diretor do programa No Mundo da Cantoria. Nós estamos aqui no Mundo da Cantoria e a série de entrevistas é um quadro dentro do programa No Mundo da Cantoria, e agradecer a audiência maciça dos nossos ouvintes. Nós temos ouvintes espalhados pelo Brasil, inclusive fora do Brasil. Então, graças a Deus, a rádio digital, a rádio web, ela tem conquistado espaço a cada dia. E graças a Deus tem muita gente que não dorme também, né? É verdade. Há alguns que estão em outros países que estão em outro horário, né? Mas que já estão tomando café da manhã ou almoçando. Estão ouvindo o programa No Mundo da Cantoria. Rogério, você falou em tradição. Então, aproveitando o gancho do que você colocou, né, sobre a tradição da cantoria, aí eu queria que você pudesse ajudar os nossos ouvintes. Tudo aquilo que a gente vai conversar aqui é aquilo que o ouvinte gostaria de ouvir e não tem oportunidade. E aí nós temos esse privilégio aqui de representar os ouvintes, né, naquilo que eles gostariam de perguntar e não tem, lógico, esse privilégio, essa oportunidade. Ou pelo menos que a gente imagina que eles gostariam, né? Mas pelo que eu conheço do nosso público, eles têm sido muito ávidos, eles têm sido, assim, têm demonstrado muito interesse em conhecer, estão vibrando com os repentistas que estiveram já por aqui, né? Aquilo que
foi colocado por eles e aquilo que foi acrescentado, né? E há sempre uma novidade, há sempre uma maneira de ser, de se comportar, de entender a cantoria, de se relacionar com o público, com a arte, com a profissão. Então, pode ter certeza que eu assevero que o nosso público, ele de fato, ele anela muito por ouvir Rogério Menezes. Então, sobre essa questão da tradição, a minha pergunta é o seguinte: você que começou com 21 anos de idade, está hoje, né? Nasceu em 62, tem 60 anos de idade, né? Eu tenho 59 de idade, você tem, né? 58, vou fazer 59 ainda, né? Vai fazer 59, é. E eu sou de 61, vou fazer 60. Então tá fácil de decifrar ou de identificar. Então, se você começa com 21, então você tem 38 anos, mais ou menos, de carreira. É, exatamente, mais ou menos isso. E uma carreira muito vitoriosa, e é por isso que a pergunta é exatamente nessa linha. Sobre a tradução que você colocou, aí eu aproveito o gancho e pergunto o seguinte: você acha que houve muita mudança de 21 anos atrás para hoje, nesse mundo, nesse universo em que você foi inserido aos 21 de idade e hoje está aí com 38 já na trajetória? Você viu algumas transformações, as transformações foram muitas, poucas, o que é que mudou? Eu acho que foram poucas. Se a gente observar, o ritmo da cantoria praticamente não mudou. Se muda uma toada, cria-se uma toada nova, mas é um pedaço de uma com um pedaço de outra, um pedaço de outra. Se cria algum gênero novo, como Voa Sabiá, Casa de Taipa, mas é parecido com o mesmo estilo do Brasil Caboclo, do Coqueiro da Bahia. Enfim, o que mudou, que eu acho que mudou muito, foi a visão dos cantadores e o conteúdo. Até porque o ser humano, ele vai se adequando às mudanças do globo, do universo. O cantador não podia ficar morando na zona rural como já morou, cantando só nos botecos, cantando só nos cabarés, cantando só no barzinho da feira. Ele teve que ir para a universidade, para os grandes teatros, os clubes, as grandes churrascarias, porque ele teve a necessidade de ganhar mais dinheiro, porque a vida mais moderna exigiu a manutenção de uma estrutura mais cara, que não podia se manter cantando para as mesmas pessoas e no mesmo ambiente que cantava antes. Mas isso não é nem, na minha visão, não é nem um privilégio, nem uma inteligência a mais do cantador. Isso, na minha visão, é a necessidade do ser humano, é o tempo que leva a qualquer ser humano a crescer nos ambientes que é necessário viver. Então, na minha visão, posso até estar totalmente equivocado, que eu não sou o dono da verdade, outros cantadores podem ter outra visão totalmente diferente, mas eu acho que não mudou muita coisa. Certo. Então, a questão da visão é exatamente aproveitar as oportunidades novas, os espaços novos e conteúdo novo, porque se a gente for, com todo respeito, pegar estrofes de motes que foram improvisadas por cantadores há 30, 40, 50, 60 anos atrás, a gente vai ter vergonha de ouvir de alguns grandes cantadores algumas estrofes, que fazia a estrofe do mote, que a estrofe construída não tinha nada a ver com o mote, que misturava muito o pronome. O mote falava tu, e o cantador construía a estrofe todinha, você, e terminava com o mote que era tu. Ou o mote era você, dizia, vamos dizer assim, sinto muita saudade porque não vejo você. Aí o cara começava, tu foste embora, tu não sei o que, ppp, sinto muita saudade porque não vejo você, entendeu? Então hoje, a grande maioria dos cantadores, 90% da plateia nem percebe isso. É tanto que quando o cantador ainda comete isso no festival de uma cantoria, o povo nem vê. Se for uma comissão muito aguçada, muito refinada e tirar ponto do cantador, ele pode ter feito um grande show, aí é quando gera aquele conflito entre plateia e mesa julgadora. Fulano cantou muito, a mesa julgadora roubou. A comissão está atenta
a detalhes que estão muito longe da visão de certa parte da plateia. Então, eu acho que os cantadores hoje eles têm mais uma obediência ao tema, o que seja seu estilo, que seja o modo. Você acha que esse aperfeiçoamento no conteúdo é devido à globalização? Esse aperfeiçoamento no conteúdo é devido às disputas? Então, cresceu mais aquela luta por espaço, né, para se apresentar melhor, para estar na frente? Você acha que essa competitividade que levou os cantadores a estarem aprimorando a cada dia e não serem mais como nos primórdios, não denegrindo, nem diminuindo, nem deixando de lado os primórdios, né? Não é nem esse o objetivo, né? Mas você acha a disputa e a rivalidade, que é parecida a mesma coisa, provocaram isso. Sim. Mas a tecnologia facilitou, porque há 50 anos atrás, Ivanildo Vila-Nova já devorava livros, Ivanildo devorava livros e outros, estou citando esses que são mais do meu tempo, para ver quem cantava mais, para jogar conhecimento em cima um do outro. Mas, naquele tempo, para você ter conhecimento, você tinha que primeiro saber onde tinha uma biblioteca, onde vendia um livro, você para achar uma frase ou um dado, você tinha que muitas vezes ler um livro de 500, 300, 100 páginas. Hoje você vai no Google, clica naquilo que você quer. Eu vou cantar, por exemplo, em Olinda, aí eu clico no Google, Olinda, aí está lá o primeiro prefeito atual, quantos habitantes tem, pertenceu a quem fundou, quem destruiu, quem brigou, que guerra houve em Olinda, né? Antigamente eu tinha que ir para Olinda, ou falar com uma pessoa que tivesse um livro, aí eu ia ler um livro de 800 páginas para tirar um conteúdo que podia estar em 2, 3 páginas. Hoje isso facilitou muito, né? É verdade. Quanto à questão da visão, você colocou, né, que houve uma mudança de visão, é no sentido de enxergar a expansão do trabalho, né, ultrapassar os limites, porque o que você está mais ou menos querendo passar é que eles estavam muito limitados à zona rural, aos vilarejos, aos locais menos favorecidos, que eles serviam de comunicadores, exatamente, dando aporte ao povo. Eu sempre digo nas minhas entrevistas, acho que já está virando um jargão meu, que o cantador pegou carona no trem do êxodo rural. Tá até o boto, né? Cantador pegou carona no trem do êxodo rural. Por quê? O que aconteceu? O êxodo rural, que você sabe mais do que ele, e todo mundo que está ouvindo deve saber. Todo mundo é exagero, mas grande parte da população veio morar na cidade. Verdade. Se o cantador ficasse lá, olha, ele já tinha dificuldades lá. E depois que veio grande parcela da população morar na cidade, ele ficou também sem público lá. Ele teve a necessidade de vir para a cidade também. Quando ele chega na cidade, ele encontra parte desse público que veio da zona rural junto com ele, que estava satisfeita com o verso do toco, do peba, do vaqueiro, da chuva, da beleza da flor, do canto do passarinho, mas começou a plateia se mesclar, se miscigenar. Aí ele passou a encontrar no meio desse povo que veio da zona rural um professor, um jornalista, um estudante, uma pessoa que já tinha outro conhecimento e outra visão e outra acessibilidade às informações. Então ele se deparou, que eu imagino, com algum pedido que de início talvez não soube cantar. Então ele se viu na necessidade de estudar, de pesquisar. E a questão da entrada do cantador também na faculdade tanto ajudou a forma de ver e de pensar, como teve um ponto muito importante nisso aí, quebrou o preconceito. Se você for falar com algumas pessoas de Caruaru, vão dizer que depois, modesta parte mesmo, e depois da minha chegada em Caruaru, a visão da sociedade melhorou, da elite melhorou para a cantoria. Por quê? Porque eu fui para a faculdade, eu fui o primeiro cantador em Caruaru a cursar uma universidade. Você então o povo passou... sociais, né? Você fez? Ciências sociais na FACICA, depois fiz uma pós-graduação em gestão pública. E depois comecei, agora mais recente, um curso de educação física, aí terminei desistindo porque passou a não ser mais meu foco, eu vi que não ia me servir muito, a não ser só para a minha saúde pessoal, mas não ia... O projeto que eu tinha era um outro projeto, uma academia diferente e tal. Enfim, mas aí o que aconteceu? Aí também
com a minha chegada em Caruaru, com a entrada na faculdade, fazendo amizade com alguns agentes políticos importantes, logo no ano que eu cheguei em Caruaru, eu fui convidado para participar de uma campanha política juntamente com o João Lourenço, de Fernando Lira e João Lira. Fernando Lira, candidato a deputado federal, João Lira, candidato a deputado estadual. Então é o seguinte, aí a gente já começou a participar e ser conhecido pela elite política. Depois eu passei a ser político também, virei candidato, como você falou no verso aí, fui vereador, fui presidente da Câmara de Caruaru, fiz uma gestão, modesta parte, diferente, que chamou a atenção, que tem comentário da Alexandre Garcia. O que eu quero dizer com isso tudo não é para me apresentar como isso, que fiz isso melhor do que os outros, que não fiz. Eu quero dizer que tudo isso chamou a atenção para mostrar que aquilo ali era um cantador que estava fazendo. Então, isso também passou a dar um respaldo e um respeito aos cantadores. É verdade. Então, eu percebi, lógico, por aquilo que você está colocando, que você logo começou a entrar no seio da sociedade, né? Através dos movimentos políticos e também de comunicação, né? Você começou a fazer programa de rádio, programa de TV. Exatamente. No primeiro ano que eu cheguei, em 92, em Caruaru, e no ano seguinte, parece que no ano 93, a gente já começou o programa na TV Pernambuco, que esse programa nasceu desse conhecimento, dessa campanha política. Rubem Júnior, que hoje é secretário de Raquel Lira, presidente da Fundação de Cultura, sempre esteve no grupo político e nos governos de João Lira. Conheceu a gente na campanha, fizemos amizade, ele passou a ser, no governo de Arraes, o presidente o diretor da TV Pernambuco em Caruaru. Com essa ida dele para lá, já conhecendo a gente, marcamos uma reunião com ele, conhecemos o programa. O que eu quero dizer com isso é que uma coisa vai sempre puxando a outra. Se o cantador ficar sempre na periferia, a cantoria e a categoria naquele setor dele vai sempre ficar na periferia. Certo. Então, voltando aqui a uma questão que você colocou, quando você citou Ivanildo, né? Sobre, na época em que não se tinha os meios digitais, né? Não tinha o Google, e tinha a enciclopédia britânica, e tinha outros meios, né? Ou através das bibliotecas públicas, ou a aquisição de livros que pudesse rechear o entendimento e o conteúdo do repentista, né, do poeta popular, do poeta cantador. A minha pergunta é a seguinte, que é que os ouvintes gostariam de saber. O que quer dizer cantorias propositais? Eu já ouvi aqui nas entrevistas, né, os dois cantadores falarem de cantorias propositais. Na sua visão, no seu entendimento, lógico, na sua capacidade de discernimento disso, o que quer dizer cantorias propositais? Aquela cantoria que o cantador vai com o propósito de bater no outro, de atrapalhar o outro, de derrotar o outro, de mostrar que é maior ou melhor do que o outro. Isso antigamente tinha demais, era praticamente todo mundo fazendo isso antigamente, né? A pessoa montando uma estratégia para puxar o tapete do outro, para derrotar o outro. Dizem que no começo da cantoria tinha até um consenso, uma coisa lá que quem cantasse mais era quem ganhava o dinheiro, o outro não ganhava nada. Então aqui e acolá, isso hoje quase não tem. Mas mesmo que não tenha uma cantoria inteira, aqui e acolá ainda tem algum cantador fazendo um baião proposital. Não diria uma cantoria, que é uma coisa muito longa, tinha que trabalhar muito para isso. Mas um baião aqui e acolá ainda tem. Uma toada proposital. Por exemplo, eu vou cantar com Silvano Lira. Silvano Lira, vamos dizer assim, canta mais do que eu certos assuntos ou certos gêneros. Mas Silvano Lira não tem a voz boa, musicalizada, que dá para pegar qualquer toada. Então eu que sou cantador, já sei as toadas que Silvano Lira tem dificuldade de pegar, de cantar, de saber cantar. Meio, né? Jogo ela em cima de você, você fica gaguejando, desentoando, passa a suar porque não está acertando a musicalidade, aí por não acertar a toada, você passa
mental, e passa a perder aquele talento que você tinha mais do que eu, você passa a ser menor do que eu, porque você está preocupado com uma coisa que você está errando dentro do povo. Bela contribuição você está dando para nós. Eu estou dizendo isso aqui, talvez nenhum cantador falou isso, e tem muitas outras coisas internas que a plateia nem imagina do que acontece no cantoria. Mas é isso que a gente quer saber mesmo, é isso que a gente quer saber. Então, vejam, quando a gente fala de baião proposital ou de cantoria proposital, nem sempre ele tem o cunho de destruir o outro, né? Nem sempre visa colocar o outro para baixo. A cantoria... Se for proposital, Não, estou dizendo... Não, ela pode ser proposital no sentido de um conteúdo diferenciado, não pode? Pode. Concordo, mas não é muito isso, não. É mais o proposital, pelo menos entre nós, é mais usado nesse sentido pejorativo de querer atrapalhar o outro. Porque quando é um conteúdo proposital, como você fala isso, que podia até ser um conteúdo diferenciado, um propósito de um conteúdo mais alto, aí eu combino com o outro. Eu combino com o Silvano, vamos fazer essa cantoria, vamos estudar, vamos trabalhar para fazer uma cantoria com conteúdo mais alto. Você é muito inteligente, você chegou exatamente no que eu queria. Que a cantoria, o exercício poético como cantador, ele se utiliza da expansão, que são artifícios de conhecimento combinado e que podem se sobrepor numa cantoria, ou talvez naquele ambiente, ou mostrar lá fora para o público que a capacidade é alta, né, que estão no nível elevado, ou que têm um conhecimento apurado, e quando se torna proposital, ninguém combina nada, e de repente chega só com o intuito de ganhar espaço e de tirar o espaço do outro. Então, a sua colocação foi muito pertinente, entendeu? Foi muito importante para nós, e é exatamente isso. E tem aquela questão da plateia, às vezes, gostar de um cantador, saber que ele se dá bem melhor num certo conteúdo, num certo tema, num certo estilo, e ele é torcedor daquele cantador, e ele vai lá pedir, não é o cantador que está ali, ele vai pedir propositalmente para ver aquele cantador dele bater no outro, né? Boa. Tem aquele tipo de coisa, olha, tem tanta coisa que precisa ser dita, ou nem precisa, que não leva a nada. Tem tanta gente que vai para a cantoria, que pede um assunto, um ouvinte, que pede um assunto que ele não sabe o que é, Não, rapaz, Deixa eu lhe contar aqui uma coisa interessante. Quando eu comecei a cantar, eu saí daqui da Paraíba de Imaculada, onde eu estou hoje aqui. Eu estou aqui agora na casa da minha mãe, em Imaculada, viu? Tá, né? Um abraço para ela, viu? Tá bom, obrigado. Ela está aqui ouvindo. Quando eu saí dessa casa aqui, Dona Madalena, que é conhecida como Dona Madalena. Um grande abraço, viu? A senhora e os outros filhos. E beleza. Netos. Aí é o seguinte, quando eu saí daqui, eu fui morar na casa de Valdir Teles, que ele morava em Caicó, era do pai do Louro Branco. Então eu morei, saí da casa do meu pai, passei 4 meses na casa do saudoso, inesquecível, amigo do peito para sempre, Valdir Teles. E depois fomos para o Ceará. Eu não vou dizer o nome dos cantadores, porque são cantadores de peso para respeitar. Uhum. Aí naquele tempo, até Valdir brincava dizendo que eu ia fazer as cantorias com o Louro Branco e me levava para abrir as porteiras. Muita cantoria no Rural no Ceará. Aí, eles eram uma dupla e eu ia... Valdir, depois que eu fiquei mais famoso um pouquinho, aí Valdir dizia: Rogério já foi o nosso abridor de porteira, já foi o nosso cobrador de portaria. Aí o que acontece? Uma dessas cantorias, que eu não vou dizer essa qual foi a dupla, aí eu fui lá assistir com eles, ajudar a cobrar a bilheteria, porque naquele tempo, há 20, 30 anos, 40 no Ceará, já se cobrava o ingresso no sítio, se faz uma cerca grande, se cobra uma portaria e tal. E eu fiquei na portaria até 11 horas. Quando a liberaram para abrir a portaria tipo às 11 horas, eu fui lá para o meio da plateia. Aí Valdir estava me levando para apresentar, eu começando, né? Valdir já famoso, já tinha disco gravado. Aí disse: tem um rapaz aqui, está morando em Limoeiro com a gente do Ceará, e está cantando muito bem, eu vou pedir licença a você, enviar o colega aqui para cantar aqui uma cestilha aqui, uns 10 minutos com a gente. Quando eu subo para cantar, porque lá sempre tem uma mesa que as cadeiras são em cima, que é a mesa que serve de palco, né? Para a gente ter a visão do povo e o povo ter a visão da gente. Era em cima de uma mesa, o puleiro, né? Aí, dos galos. Aí o que acontece? Quando eu subo para cantar, que eu canto a cestilha com o colega, tinha uns papéis, uns pedidos na bandeja.
Olha o pedido que tinha, o cara pedindo lá para cantar uma cestilha sobre nome de jogadores famosos antes de Pelé. Eita, filho. Aí o colega, quando eu cantei a cestilha, que eu fiz só para me apresentar para o povo me conhecer, o colega disse, olha, vamos cantar isso aqui, eu e tu. Eu disse, o quê? Aí quando ele leu baixinho no meu ouvido, eu disse, eu não sei nem de Pelé para cá. Eu disse, olha, eu não sei nem de Pelé para cá, quanto mais de Pelé para lá. E sabe o que foi que o colega disse? O colega disse o seguinte, quem pediu também não sabe não, vamos inventar aqui um bocado de nome. Eu disse, não, eu não faço isso, primeiro eu não sei nem inventar. Aí, não, pois, aí ele chamou o outro titular, cantaram, inventaram uns 200 nomes, nenhum era real, e eu me sentei perto do cara que pediu, e o cara vibrando, dizendo, cantador sabido, isso é que é saber das coisas, isso é que é saber, os homens sabem demais. Não disseram o nome do jogador. É verdade. Olha, eu queria saber de você o seguinte, é mito ou é verdade? Isso que eu vou lhe perguntar agora. Eu ouvi alguém dizer, para mim um tempo atrás, que no início da sua carreira você era desentoado. Você falou, me citou, né, como desentoado, que eu sou, né? Na verdade eu sou, né? Lógico, eu sou. Aí, disseram assim, Rogério era muito desentoado no começo da carreira. Isso é verdade ou é mito? Eu ainda sou. Não, mas eu ainda tenho eu era muito mais desentoado, a minha voz, todo mundo sabe que não é uma voz maravilhosa, melhorou muito, mas ainda tem alguns gêneros, algumas toadas que a minha voz não alcança. Por exemplo, vou dizer um aqui. E comigo não tem mentira, não tem nada escondido, é aberto, é tudo. Aquele batente de pau do casarão. Certo. Eu posso cantar porque ele é um martelo, ali é um estilo de martelo, né? Posso cantar, já cantei noutra toada parecida com a dele mesmo, mas a original eu não consigo cantar porque a minha voz não chega, ela é muito alta, é tipo voz para, tipo assim, vamos dizer assim, eu canto uma toada que Nelson Gonçalves cantaria, mas não canto uma toada que Zezé de Camargo cantaria quando tinha voz boa, entendeu? Bater de pau do casarão como se fosse uma coisa para Zezé de Camargo cantar, que é lá em cima, entendeu? Então tem algumas coisas que a minha voz não dá. E no começo era muito mais difícil. Mas não é mito, não, é verdade. É como o Roberto Carlos, né? E muita gente, lógico, é considerado o rei, não sei o que mais. Mas tem determinada música que dá vontade de eu dizer para alguém que é fã dele, coloca ele para cantar para ver se ele chega. Entendeu? Porque é o seguinte, ninguém tem a garganta igual, né? Tem gente que canta música sertaneja, já a voz não daria para cantar forró, enfim. Mas aí o meu objetivo foi o seguinte, houve algum tratamento nesse sentido, algum tratamento de fonoaudiologia? Não, houve não. Eu poderia até ter feito, eu acho que até teria ajudado bastante, mas não houve, assim, a melhora que houve foi mais na questão do tempo, a experiência, a matreirice, aprendendo, colocar a voz, saber onde deve colocar mais alto, onde deve colocar mais baixo. Mas tem cantadores que já nascem com a voz perfeita sem precisar nem de experiência, já começa a cantar com uma voz boa, né? Que conselho você daria para um colega que ele tem dificuldade? O cara canta bem, o cara tem uma veia poética boa e ele tem aquela dificuldade na voz. Existe algum conselho que você possa dar ou você acha que ele também naturalmente vai depurando a voz ou apurando ou reedificando a voz com o tempo? Nesse assunto eu assumo que não sou um bom conselheiro, né? Porque eu mesmo não fiz, né? mas assim, pelo que eu vejo falar... Mas vale a pena, né? Vale a pena, não vale? Pelo que eu vejo falar, eu acho que procurar aula de canto e fonoaudiologia. Então, fonoaudiologia e aula de canto, eu acho que ajuda muito. Exatamente. Eu acho até que como eu sou novinho ainda, acho que podia até fazer também ainda. Me diga uma coisa, nessa adequação, né, ao canto, né, lógico, você aprendeu a dar velocidade, né, entonação, ênfase, ou seja, entra mais no diapasão, né, você com o tempo... Exatamente. Você... Aí, em tudo isso que a gente está falando, essa questão de voz, de toada, de musicalidade, de entonação, tem também a questão da afinação da viola. Da viola, porque também. Tem cantador que canta com a afinação muito baixa. Eu já ouvi. Baixa, as pessoas não volume não, não é questão de volume não.
É a questão do diapasão mesmo, de estar um traço abaixo, um acima, dois acima, três abaixo. Então tem cantador que canta com a viola afinada muito alta, que tem voz que alcança com dificuldade. Já tem outros que cantam com a voz muito baixa, é grave, assim, e outro, né? Aí fica difícil de quem tem a voz grave acompanhar a afinação que está mais aguda e vice-versa, né? O que eu queria, na verdade, na sequência que você fez a colocação, é o seguinte: a respiração, ela te ajudou a aprender a respirar bem pelo diafragma, lhe ajudou. Pronto, você falou numa coisa agora que eu já devia ter feito e muitos deviam fazer, é um curso de respiração, um tratamento, fazer... Isso ajuda, né? Fazer sessões de respiração. Tem uma amiga minha já que fez, nem canta, mas ela falou que é muito bom para a respiração, porque você consegue dominar a respiração. A respiração é tudo, é vida, né? Eu acho que é uma coisa muito boa também. Isso aí acho que ajuda muito, porque quando tem cantador que tira um martelo de um fôlego, tem outros que não tiram nem uma cestilha, que é bem mais curta, né? É verdade. Sobre a questão da toada, né? Da entonação. A fonoaudiologista, né? Eu acho que ele... É porque é chamado de fono, né? Fono. A fono, né? E também... Vai ficar mais fácil de dizer, né? E aqueles que tratam do aspecto da respiração, então eu considero assim, muito importante para o cantador. E o que é que eu ia dizer? Era o seguinte: eu estive na entrevista com um dos cantadores e eu percebi aqui a respiração dele, sabe? A gente sentia aqui na fala que o quanto ele tinha dificuldades. Eu não fiz nenhum comentário, mas agora, por tratar dessa questão aqui, eu lembrei, né? E essa contribuição aí que nós estamos dando para... Ele devia estar com algum problema, gripado, qualquer coisa, não sei, né? Às vezes ele fez algum esforço antes de chegar ali. Ou né? então fumante há muitos anos, não sei. Ou fumante, ou nervosismo também pode levar. Mas o cantador não tudo tem isso. Cantador não tem tudo isso atrapalha. Cantador não Não, mas tem cantador que fica nervoso com algumas coisas, que canta para 200 mil pessoas sem nervosismo. Se você botar para fazer um discurso que não seja rimado, já fica nervoso. Então, vai dar uma entrevista. Fica, né? Por falar em discurso, é mais difícil o Rogério Menezes fazer um discurso político como político ou fazer uma apresentação de repente, num pé de parede, ou cantar viola, né? Muito mais fácil uma apresentação poética, cantando, ou no pé de parede, ou no festival, no programa. Porque para a gente é muito mais fácil fazer uma cestilha, fazer um mote, porque a gente tem todo o esquadro ali. Já um discurso em prosa, um discurso normal, como todos fazem, e você se perder, você não acha mais o fim, você esquece o que ia dizer, e os versos você faz um, o colega faz outro, você vai fazendo como colocando um tijolo em tijolo. E um discurso é como se fosse colocar a parede toda, né? Eu tenho essa formação que eu estudei, né? Realmente é muito bacana, sabe? A arte da comunicação, da oralidade, né? A arte de falar em público é muito bom. Falar em massa. Inclusive, não lhe atrapalhando, para eu não esquecer, inclusive o meu vestibular de Ciências Sociais na FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, o vestibular, a redação, eu fiz em verso, exatamente porque é mais fácil para nós fazer em verso do que fazer a redação normal. Só que o seguinte, na primeira aula de português, isso é uma curiosidade bem interessante, na primeira aula de português na FAFICA, quando eu fui iniciar o curso, aí o professor Mafra, que é um senhor bem famoso aqui em Caruaru, professor de português, quando ele fez a chamada, quando ele chegou lá no final, no R, né, Rogério Menezes, eu presente, ele levantou a cabeça assim, olhou para mim e disse: o senhor foi quem fez a redação em verso, não foi? Eu disse: olha, eu fiz a minha redação em verso, não sei se o senhor está se referindo a minha, ou teve outra ou outras. Ele disse: não, só teve a sua redação em verso. Eu quero lhe dizer
que aquela sua redação, para ser aprovada e para você estar aqui hoje, me custou uma reunião de mais de 2 horas com toda a equipe coordenadora da faculdade. Vixe. Porque iam condenar o seu vestibular, porque acharam que era uma pessoa que tinha uma poesia decorada que coincidiu com o assunto e colocou o assunto lá. E até uns defenderam que quando é inverso, perde todo aquele cronograma, todo aquele script de uma redação, começo, meio e fim, parágrafo, sei lá, tal, né? Aí ele disse, só que eu vi que você construiu, porque como a redação eles pedem se você fazer algum rascunho e deixar junto, né? Anexado. Aí eu fiz um rascunho que tinha verso que eu comecei com cestilha, depois transformei em um mote, que era 7 linhas, depois aquela mesma estrofe eu mudei, transformei em 10. Então deixei todos esses rascunhos lá e ele viu que tinha sido uma coisa construída. Ele disse, você só está aqui, graças a mim que fui o seu advogado. Me diga uma coisa, e o que é que você acha Você tem conhecimento sobre a projeção, o trabalho de Arthur de Monteiro hoje, como defensor da cultura nordestina, estando lá em Brasília? Não, eu não tenho muito, eu não acompanho muito. Sendo sincero, eu não acompanho muito. Eu sei do trabalho dele. Inclusive, Manuel Epifânio, com Lena, a esposa dele, foram para Brasília, fizeram uma visita a ele, e de lá mandaram o link do programa, eu acompanhei. Mas assim, eu não tenho tido tempo de acompanhar muitas coisas, né? Tem muita coisa boa na internet, em rádio, em televisão, em jornal, em livro, que aí não tem tempo de acompanhar tudo, né? Então, eu sinceramente, eu não tenho muito, assim, a noção da dimensão. Sei que o trabalho dele é bom e que ele é uma pessoa muito empenhada em divulgar o fortalecimento da cultura lá. Uhum. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Lene, Manuel Epifânio, e o Pedro, né, também, o poetinha, né, Epifânio, e eles vão fazer um programa na Rádio Cantoria. Ia começar esse mês, mas ainda ela está se restabelecendo. Provavelmente deve ficar para o final de abril um novo programa que é No Pé da Parede, o nome do programa, de 18 às 20 horas, de segunda a sexta, aqui na Rádio Cantoria. Eu queria saber... De 18 a 19, né? Não, de 18 às 20 horas. Aí depois entra Arthur de Monteiro. Todo dia? De segunda a sexta, sim. De segunda a sexta. Coragem. O Arthur de Monteiro, ele está de segunda a sexta, das 8 às 22, né? Eu entro só nas sextas com as entrevistas. Me diz uma coisa, já aconteceu de você ter um compromisso numa determinada cidade, vai com o companheiro e o carro quebra e não consegue chegar, e ali naquela mesma noite você aproveitou e fez alguma apresentação numa cidade que você nem tinha projetado? Já chegou a acontecer isso, não? Não. Seria um negócio muito inusitado, né? Eu já perdi a apresentação que o carro quebrou, mas quando o carro quebrou, não tinha nada marcado, então precisava ser um negócio muito estranho, marcado pelo destino dele, né? Me diga uma coisa, alguma apresentação, você já acertou o valor da apresentação e no final você concluiu tal, e quando o promovente foi lhe pagar, ele gostou tanto que disse, olha, eu vou te dar a mais do que eu combinei. Já passou por isso, não já? Que eu me lembre, não. Agora, de que o cara fez um contrato, vamos dizer, R$2.000, e chegou na hora, disse que não tirou o dinheiro, que teve prejuízo de tirar um pedaço do caixa, isso aí já aconteceu direto, e acontece ainda. De não completar, agora, quando a pessoa, é o contrário, né? Quando o promovente do evento ganha dinheiro, ele nunca disse que ganhou, ou até ainda disse que perdeu. Agora, quando perde, quer sempre descontar na gente, e isso aconteceu muito já. Me diga uma coisa, quais os títulos que você já recebeu? De Caruaru você já recebeu de cidadão caruaruense? Quais são os títulos que você recebeu? Mas assim, nessa questão de cidadão? De cidadão, sim. Ou de outro não, título, só Caruaru mesmo. Foi só Caruaru, né? Até porque dá um título de cidadão a quem não tem nada de serviço prestado, porque a lei orgânica diz que um título de cidadão recifense, olindense, pessoas que têm relevantes serviços prestados àquela comunidade. Muitas vezes o cara não tem serviço prestado nenhum e os vereadores dão título só para babação. É verdade. Você esteve fora do Brasil já, na França, Espanha, mais algum outro país, não?
Não, a gente passou algumas horas, em Portugal foi a passagem, tive umas horas lá no aeroporto só. Mas assim, 2 excursões profissionais com a cultura, com a cantoria, foi a França e foi a Espanha. Agora, um passeio, passei uma semana no Peru, em Machu Picchu, né? Naquelas ruínas lá que são muito bonitas, que eu recomendo a quem puder um dia conhecer, que são coisas belíssimas. No Peru. E sobre essa apresentação lá na França e Espanha, teve algum fato relevante que você gostaria de dizer para os seus ouvintes? Teve muita coisa. Assim, a França, eu fui com Lisboa, Edmilson e Chico de Assis. Primeiro a gente gravou, e até onde eu sei, é o único disco de cantoria brasileira gravado na França, né? Nós tivemos um grupo que veio para o Brasil pesquisar cultura popular, o que eles chamam de cultura exótica. É um grupo de pesquisadores que são diretores, presidente de uma associação chamada Latalbeiro, que é uma coisa de cordel lá. E eles vieram para o Brasil, o país todo, pesquisaram cururueiro, música sertaneja, forró, vaquejada, coco de roda, coco de embolada, e engraçado mais da cantoria de viola. Então, Mozart, da banda dos meninos de São Caetano, que anda muito ao exterior, já conhecia eles, e eles ligaram para Mozart, da França, perguntando se Mozart conhecia algum cantador. Mozart disse, tem um aqui, que é um cantador bom, que é muito amigo meu, que é Rogério Menezes, em Caruaru. Então, eles vieram para Caruaru, passaram alguns dias por aqui nos acompanhando, e na época era duplado com o Hipólito Moura, gravaram muita coisa. Depois eu apresentei eles a Lisboa e Edmilson, levaram eles para Recife, passaram mais um tempo com Lisboa e Edmilson acompanhando festivais, gravando festivais, cantoria, pé de parede, apresentação, entrevista, programa de rádio. E eles vieram aqui 2 vezes, voltaram para a França, e a última etapa da pesquisa, da conclusão da pesquisa, foi levar a gente para apresentar lá na França. Eles têm um grupo. Eles tocam um forró, que aqui seria um forró pé de serra, é tipo um fole de 8 baixo, um instrumento chamado cabra e outras coisas lá. É tipo um forró pé de serra aqui, mas é um grupo famoso lá. Eu diria que lá na França, eles são como aqui, vamos dizer assim, em termos de repercussão de público, o Marcel Melo, o Alcimar Monteiro, por aí assim. Entendi. Então eles marcaram, eu acho que foi aproximadamente uns 30 shows, na França, com o grupo deles, porque se marcasse cantoria ninguém ninguém sabe nem o que é isso lá mais e não ia entender nada. Então eles marcaram o show deles, nos espaços que eles têm, ambiente dos shows deles, lá o público deles, e no meio do show eles paravam, falavam e apresentavam a gente pra gente cantar um pouquinho, tipo 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Em português, né? Não, a gente cantava exatamente em português, a gente cantava tipo uma cestilha, e dava um tema. A gente cantava 2, 3 minutos, a gente parava para uma mesa de tradutores dizer o que a gente disse, mas não tem graça, porque passa sem a metrificação, sem a rima. Aí, esse grupo que veio, uma coisa interessante, esse grupo que veio para cá, é um grupo muito esquerdista. Eles moram no interior, no sul da França, a 700 quilômetros de Paris, numa região que eles querem ser um país independente, né? Então eles têm uma língua própria, eles são esquerdistas radicais. Na casa desse povo que trouxe a gente, não tem nem televisão para não alienar, não chegar a cultura de fora. Eles não bebem Coca-Cola, são totalmente contra tudo que for americano. Todos americanos, né? E foi muito interessante. Então, eles prepararam a gente, eles afiaram a gente. Será a primeira apresentação de vocês vai ser em Paris, no Teatro França, que é na Rádio França, que é uma rádio que é ouvida no planeta todo, né? Eu me lembro que até na zona rural eu ouvi essa rádio que eu morava aqui, naqueles antigos rádio a pilha, né? Uhum. Aí eles disseram o seguinte, o que eles vão pedir para vocês cantarem tinha sido, naquele ano que o Brasil no ano passado tinha perdido a Copa, com o Ronaldinho amarelou lá em Paris, né? Lembra, né? Contra a França, né? Tinha perdido a Copa, e vinha assim, falava muito ainda na corrupção de Collor, aquela coisa toda, a corrupção do Brasil. Eles vão bater muito nessa questão da corrupção do Brasil e vão querer tirar onda com vocês que a França ganhou a Copa do Brasil na final. Aí eles disseram o seguinte, eu vou passar para vocês aqui toda a história da corrupção na França, principalmente do Jacques Chirac, que tinha sido prefeito da França, de Paris, e tinha sido recentemente o presidente da França. Aí passou toda a corrupção, a gente se preparou.
Dito e feito. Primeiro pedido, lógico que teve alguns pedidos bons, porque tinha muitos estudantes, inclusive do Recife, que estavam no teatro lá da Rádio França, e depois foram conversar com a gente, tiraram foto, pediram muita coisa boa. Mas da França mesmo, o primeiro pedido foi a corrupção do Brasil. Aí a gente toma, no Brasil tem corrupto assim, 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 mas aqui também, Jacques Chirac roubou isso, fez isso, aí eles baixaram a crista. Aí lá na frente um pediu a final da Copa do Brasil e da França, que Ronaldinho amarelou, perdeu pênalti e tudo e tal e tal. Aí a gente elogiou a França, de Thierry, de Zidane, sabe dizendo o nome dos jogadores da seleção da França? Aí dizendo, aí vocês têm esse aqui. Vocês têm aquele Platini, mas a gente tem Romário, Bebeto, Pelé, Garrincha, aí tá dizendo assim, uns 100 nomes em cima de 10 ou 5 deles. Aí eles baixaram a crista de novo. Então tudo isso foi muito interessante. Então, outra coisa interessante, que teria muita coisa, mas eu sei que o tempo não dá, na França, não sei se tem ainda esse sistema, todo ano eles fazem o ano da música de tal país na França. Nesse ano era o ano da música do Brasil na França. E a gente estava numa cidade do interior, chamada Corda, e essa festa era em Toulouse, que é uma cidade grande da França, né? Uhum. Aí a gente foi, os organizadores da festa lá, tinha gente do Brasil no meio, que mora lá, articulando, souberam que tinha repentistas do Brasil na França, acharam o telefone desse pessoal, ligaram para o pessoal que estava com a gente, e enfim, para encurtar a história, levaram a gente para participar desse show da música do Brasil na França. Então tinha lá para quem cantou primeiro como cantor foi Chico César, tinha Gilberto Gil, tinha Daniela Mercury, vários nomes do Brasil. E eles articularam para a gente cantar fazendo a abertura. Então tinha vários camarins, a gente ficou no camarim vizinho de Chico César, e tudo que tinha no camarim de todos os outros tinha da gente igual, não tinha diferença, a mesma mordomia, a mesma pompa. No Brasil, se a gente for até um festival de violeiro, quando tem uma banda de forró, botam a gente no meio da rua e tudo que de água, de massa, não serve para banda de forró, às vezes uma banda que não tem nem o peso da gente. Lá a gente ficou em pé de igualdade. Aí a gente cantou. Aí eu, para encerrar aqui, eu vou dizer 2 detalhes disso aí. A gente cantou primeiro, assim, era num clube que, sei lá, tinha aproximadamente, pelo que eu lembro, umas 4, 5 mil pessoas. Era o lugar dessa festa. Aí a gente cantou. Quando a gente estava cantando, no meio da apresentação, assim, minha de Chico de Assis na cestilha, um cara chegou perto do palco com a camisa do Flamengo. Aí eu comecei a dizer que era torcedor do Flamengo, que eu sou realmente. Aí o cara virou as costas, mostrou que a camisa era a camisa 10. Aí eu comecei a fazer improvisar versos, dizendo que aquela camisa já foi de Zico, foi de Bebeto, foi de Andrade, foi de Adílio, foi de Nunes. Aí sai dizendo todas as camisas 10 do Flamengo. Como lá estava muito frio nessa época, e lá é muito frio, o cara estava com as 3 camisas, ele veio perto do palco, tirou essa camisa, fez um bolinho assim e jogou para mim em cima do palco. Até hoje eu tenho essa camisa. Que bom. E a outra coisa para encerrar interessante foi que, quando a gente terminou a apresentação, quem vinha depois da gente era Chico César, que é paraibano, que tem uma ligação com a cantoria, né? Uhum. Não tanto, mas conhece um pouco. Aí ele começou naquela guitarra dele, que foi a primeira que eu vi, que é só um ar, que a gente não vê nada, né? Que o miolo não tem nada. Hoje é moda, mas antigamente naquele tempo era novidade. E ele passou uns 2 ou 3 minutos tocando naquela guitarra dele, o violão, um baião de viola. Igual o baião que a gente toca cantando, né? Em homenagem a gente. O povo delirou aplaudindo. Que bom, que bom. Então, assim, tem muita coisa interessante. Foram marcantes, né? Foram. E a viagem da Espanha foi Marco Magalhães, que é de Arco Verde, e que era presidente da Philips Internacional na época, fez um convite. Aliás, isso é outra coisa. A Universidade Federal de Pernambuco fez um convênio com a Universidade da França, principalmente da cidade de Valladolid, aliás, da Espanha, Valladolid, e levaram a gente para fazer lá umas apresentações, um convênio da Universidade daqui de Pernambuco com a de lá. Aí a gente foi, eu e Raimundo Caetano, passamos vários dias lá, né, cantando nas universidades, e estava lá presente, numa das mesas lá de apresentação, Marco Magalhães, que é presidente, morava na Holanda, era presidente da Philips Internacional, e no ano seguinte, era o ano 2006, aí ele contratou a gente, para a gente fazer apresentações nas 5 capitais do Brasil, onde tinha na época, que hoje todas não tem mais, a fábrica da Philips.
para a gente cantar. O tema era o voto consciente, a importância do voto consciente, de conscientizar os funcionários da Philips em votar consciente, porque lá na Espanha ele viu a gente cantando sobre a importância do voto, não vender o voto, essa coisa toda, né? E a gente cantou, por exemplo, em Manaus, que acho que era a fábrica maior, a gente começava a cantar de não para, rodada de gente comendo toda hora no refeitório, sabe? Entra uma equipe de 1000 pessoas, sai outra, entra outra, sai outra, e se for cantar o dia todo, a gente não canta para todo mundo, né? Não, mas era uma coisa muito ruim de fazer, muito sem graça, o povo comendo recheado para voltar para trabalhar, muita gente sem saber o que era aquilo, sem saber quem a gente era, não tinha um locutor para apresentar, nada. Eu era que falava porque eu estava com o Raimundo Caetano muito tímido, ficava se escondendo por detrás da placa de som. Mas enfim, foi tudo dessas viagens. Não, beleza, ótimo. Já como você falou, entrou uns aspectos, né? Falou em Miguel Arraes, falou lá no esquerdista da França, não sei o que, tocou nessa ponta aí. Aí me surgiu uma pergunta, seguinte: recentemente foi feito o FEME, né? O Festival das Mulheres. E fez em Campina Grande, né? Eu assisti, né? E fez em Campina. Tivemos 3. A sexta-feira foi em Campina. Foi. O sábado foi em Guarabira e domingo aqui em... Aí no segundo em Guarabira, eu estava ouvindo, eu queria a sua opinião sobre isso, tá? Isso é muito importante pelo seguinte, por que eu reputo como importante? Porque nós já temos dificuldade da pandemia, nós temos dificuldades em consolidar a cantoria do ponto de vista da mídia televisiva, dos meios de comunicação, de colocar ou de aproveitar aquele público que está surgindo, né? Florescendo, enfim. E eu estava assistindo e entra as meninas lá, uma das duplas, e o apresentador, rapaz, traz um mote falando... Você fala do de Guarabira, hein? De Guarabira. Traz um mote, Antônio Costa, apresentador. Foi. Aí traz um mote falando em racista, machista e que a hora dele vai chegar. Quer dizer, no Dia Internacional da Mulher, tendo assuntos, sabe, lindos, belos, sobre família, sobre a saúde da mulher, sobre a vocação da mulher, sobre a globalização, né, o papel da mulher na globalização. Aí coloca um mote daquele, entende? Eu queria a sua opinião. O seguinte: se nos festivais os promoventes precisam estar atentos para que situações vexatórias como aquela não aconteçam, pelo menos do meu ponto de vista. Você, se não quiser opinar, não tem problema nenhum, tá? E também, se não concordar comigo, não tem problema nenhum. Apenas como você fez, tirou o fino em cada aspecto que está, de certa forma, ligado um pouco a essa pergunta, então me veio à cabeça exatamente isso. Ou seja, a questão é a seguinte: será que vale a pena cuidar um pouquinho mais do que se canta nos festivais, do material? Eu não estaria fazendo nenhum juízo de valor, fazendo nenhum comentário, se quisesse colocar alguma coisa, mas não pejorativo da forma que foi. Você, o que é que achou disso que eu estou colocando? Não, eu achei que foi ruim. E primeiro, como você disse, tinha vários leques dentro do mesmo globo para falar bem mais importante. E mais do que isso, a gente pode olhar o outro lado que você não frisou aí. É como se a mulher estivesse numa posição de se vingar. Não. Vocês destruíram a gente e agora vai chegar o dia que nós vamos passar por cima de vocês. Ou seja, incentivando uma guerra entre os gêneros, né? Uma guerra de gênero, né? E não é bom assim estar com incentivar o revanchismo em nenhum sentido de nada, nem na política, educação, na vida. Não foi um tema feliz, não. Ele pode até, na consciência dele, achar que era uma coisa que ia ser uma contribuição para a mulher. Dele, até que ele conseguiu, né? Que foi atacar o presidente. E a menina cantou, e a outra, você viu que a outra ficou tão embaraçada que uma das meninas, né? Ela ficou completamente perdida, não sei. Isso é ruim, porque tira a liberdade de expressão, tira
a sensibilidade poética. Agora, por trás pode ter muita coisa também, porque muitas vezes no festival tem um amigo do promovente, que é um amigo influente, que às vezes é até um patrocinador, pede para colocar o mote, ou até dá um mote e pede para colocar, entendeu? Eu sei. Mas tudo tem bem, se você muitas vezes aqui. Você concordou, isso, assim, me satisfaz. Não é porque eu tenho um lado político, não. É porque eu achei, sabe, muito descabido, muito mesmo. Aí... Não, assim, você falou de uma coisa que a gente tem que ter cuidado, não é? Você citou apenas esse item aí, esse exemplo, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado nos temas de festivais em todos os sentidos, porque nós temos por exemplo, uma coisa que aconteceu no Recife comigo, acho que, sei lá, em 87, quando eu estava começando em festivais, foi aquele ano que foi criado aquele sistema do futebol brasileiro chamado Copa União. E por questões de tabelas mal feitas, que ninguém entendeu naquela época, o Sport jogou muito, ganhou várias partidas, o Santa Cruz também, o Náutico também. No outro sistema teriam se classificado, sei lá, para semifinais do Brasileirão, se fosse o nome esse. E estavam os 3 times fora da Copa Brasil, os 3 do Recife. E o festival no Teatro Santo Isabel lotado. E a comissão elaboradora dos temas, que na época, não sei se foi Ezio e Rafael com Ivanildo Villanova, colocaram o mote: a Copa União tem dado alegria aos torcedores. Olha, o povo de Pernambuco puto da vida com a Copa União, não queria nem ver falar. Aí o cara dá um mote desse. Quando Geraldo Freire leu esse mote, caiu para mim, parece que era eu e João Furiba na época, até eu ganhei o troféu Revelação do Ano. Quando ele leu esse mote, o Teatro Isabel quase vai abaixo com vaia. Uau, e tal. Com uns 3 ou 4 ou 5 minutos, Geraldo pedindo licença ao povo, pedindo licença, pedindo silêncio. Eu quero falar com vocês, olha, os cantadores estão aqui. Vocês querem ouvir eles e querem aplaudir. Se vocês não vão aplaudir porque não concordam com esse mote, que eu também não concordo, que era dizendo, mas eles não têm culpa, foi uma comissão, e eles têm que cumprir o tempo deles. Se vocês não quiserem aplaudir, vocês silenciam, mas os poetas têm que cumprir o tema. Aí eu sei que a plateia baixou a cabeça, fez um silêncio de funeral, e a gente cantou o mote, sem um aplauso, o povo contra. Quer dizer, as pessoas têm que ter noção das coisas, né? Mas vocês cantaram na expansão ou foi no cru mesmo? Não, cantamos no cru, era tudo cru. E tem mais outras coisas também, tem mais outras coisas que cantador às vezes sem noção faz, é que muitas vezes tem uma prefeitura ou pagando o evento todo, ou dando um bom patrocínio, Isso. E os caras fazem um modo tipo assim, todo prefeito é ladrão. Isso. Você tocou, olha, você está sendo nota 10. Eu vejo os caras metendo pau, nesse ambiente em que eles estão recebendo, feito esse negócio lá de Jackson do Pandeiro, os caras recebendo, rapaz, do Ministério da Cultura e descendo o cacete no presidente. Como é que pode? Pois é um negócio um pouco contraditório, né? É uma contradição. Então, E aí ainda até tá um pouco longe, porque de qualquer maneira é um ministério, mas o pior é que às vezes, vamos dizer aqui, eu venho cantar Imaculada, o prefeito está pagando e está na plateia assistindo na minha cara, ele pessoalmente. Entendeu como é? Dá uma vergonha, né, rapaz? Mas é assim mesmo. Meu amigo, a gente fica, o prefeito se levanta, né? Vai-se embora, né? Fazer como aquele verso que o Onésimo Maia cantando com Onésimo Maia e Luiz Campos cantando na região de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Na época o governador era Dr. Aloysio Alves, era o governador do estado do Rio Grande, chegou na cantoria, estava na hora do pagamento, ou pagando na bandeja, aí o governador, ao invés de pagar na bandeja, pagou no bolso de Onésimo Maia, porque se o governador pagasse pouco, ficava feio. O governador pagar é igual quem estava aquele povo pobre. Se desse uma nota muito grande, tipo assim, todo mundo está pagando 50, o governador bota 2 mil, 5 mil na bandeja. Aí era uma humilhação para aquele povo pobre. Então ele achou melhor botar o pagamento no bolso de Onésimo. Na hora que ele botou no bolso de Onésimo, que ele conhecia Onésimo, estava na metade da cestilha de Luiz Campos. E Luiz Campos viu aquela cena, ia na rima de hora, aí já terminou o verso dizendo, e o governador pagando, a nossa vida melhora. Aí o Onésimo Maia, que era sacana, tinha uma cantoria parecida com a de Louro Branco, ligeira, boa e engraçada, disse, doutor Aloysio agora para pagar apareceu. Olhou pro bolso assim e disse, vou já contar meu dinheiro para ver quanto ele me deu.
do jeito que ele é sabido, pode ter levado o meu. Ou seja, o povo riu demais, o povo riu muito, o governador deu um risozinho meio amarelado, depois, com poucos minutos, foi-se embora, e a história que eu soube é que ele nunca mais foi para a cantoria. Realmente... O cara não pode fazer isso, né, rapaz? Não pode. É difícil, né? Para você dizer assim, hoje foi o meu dia, como poeta, repentista. Quando é que você considera que aquele foi o seu dia, como poeta, se apresentando, né? O que é que te leva a assumir, a fazer uma autoanálise e dizer, hoje foi o meu dia de poeta, hoje eu gostei, hoje foi sensacional? Existe, assim, alguns critérios, alguns aspectos da sua apresentação que você classifica em ordem, ou é um conjunto da obra? Rapaz, eu acho que é um conjunto, né? Porque tem os aspectos também, tudo a gente pode levar em consideração, mas não é uma análise tão fácil de fazer, porque se for uma apresentação, tipo, vai fazer uma apresentação aqui numa universidade, ou uma coisa de uma prefeitura, ou, sei lá, uma escola, qualquer coisa, uma apresentação de uma empresa, 20 minutos, cantar uma cestinha, um moto, dois motos, sei lá, um gênero, uma canção, tem pouco tempo para se recuperar, mas uma cantoria... Ou é mais ruim ou é melhor, né? Porque a cantoria sempre começa de 9 da noite, vai até 12 ou até 1 da manhã. Você tem 4 horas. Se você canta bem um moto, pode cantar o outro ruim, mas na frente tem outro, você pode se superar e o povo passar a acreditar em você de novo. Mas quando é uma coisinha curta, que você não dá sorte, a sua imagem que fica é aquela ali. E eu sou um cara muito crítico, eu não gosto muito da minha cantoria. Eu estou há 30 anos para fazer um livro e devo fazer esse anos, ou pelo menos deixar quase terminado, porque não gosto muito das minhas poesias, sou muito carrasco. Antes de você ligar para mim, eu estava, inclusive assistindo uma live de Dr. Laís Ribeiro, e ele estava falando sobre isso, que a humanidade é muito carrasco de si própria, cobra muito de si própria. Então, eu acho que eu sou isso, e eu faço uma poesia e depois não gosto, depois jogo fora. E nas cantorias também, eu raramente gosto das minhas cantorias. Quando eu gosto mesmo também, mas também eu sou boca aberta. Os meninos, quem me conhece, diz que eu sou como a Globo. Quando eu quero botar lá em cima, boto lá em cima, e quando eu quero botar para baixo também boto. E nesse mesmo julgamento que eu faço com os outros, eu faço comigo também, entendeu? Mas quando eu gosto também eu digo, hoje eu cantei muito e tal, e quando eu não canto, que a maioria eu não canto bem mesmo, eu faço entender, tá bom, eu fui uma merda, não cantei nada. Esse tema eu podia ter cantado muito melhor, mas na hora não apareceu. Quando você sai da hora de cantar, aí começa a aparecer aquelas coisas que você não viu lá, e dentro daquele tema ele aparece na cara, assim, puta merda, rapaz, eu não sei como é que isso não apareceu na hora. Mas, assim, para citar uma noite importante, tem várias noites importantes, porque o cara canta 38 anos, no tempo que não tem pandemia. Num tempo bom você canta quinta, sexta, sábado e domingo, ou pelo menos sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo. Então são muitas cantorias desses 38 anos, né? E fora apresentações durante o dia e tal. E teria muitas coisas boas para dizer e muitos momentos que não foram bons também. Mas eu cito um que foi um momento que marcou muito. Naquela época, há aproximadamente 20, 15 anos atrás, que tinha o racha dos grupos de cantadores, né? Era a geração de Ivanildo, comandada por ele, com Geraldo Amanso, Valdir Teles, Zé Cardoso, Moacir, Sebastião e outros, aí todos contra nós, contra eu, contra Chico de Assis, Lisboa, Edilson, Raimundo Caetano, os Nonatos, principalmente. Diziam que a liderança do grupo jovem era eu e Nonato, que a liderança já do grupão, que a gente chamava o grupão, era Ivanildo Villanova, e por ali uns que, não quer dizer o que chamavam deles não, mas enfim, ele comandava lá, né? E naquela época foi muito difícil pra gente, porque a gente não tinha o nome, que a credibilidade que tem hoje, né? Que os Nonatos têm hoje, que Lisboa tem, que Edmilson tem, que Raimundo Caetano tem, que Raimundo Caetano foi um na época que traiu, não aguentou o aperto, traiu a gente e foi pra lá, né? Não aguentou a guerrilha, foi nosso traidor, inclusive era duplado comigo, deixou a dupla comigo pra ir se aliar a Ivanildo, a Geraldo Amanso, esse povo, né? Peste, né? Aí na época, assim, aí tinha o seguinte... Hoje tem festival em toda ponta de rua, em tudo que é cidade, em tudo que é vila, né? Noite de viola. Antigamente só tinha, na época, Caruaru, Recife, Fortaleza, Caicó, Mossoró, Patos, acho que Cajazeiras, ou seja, é um pouco de cidade que tinha, né? Festivais importantes, Petrolina, que era uma referência, e esses poucos que tinha, os caras tiraram nós de praticamente todos.
Eita. Se o promovente ligasse e dizia, Ivanildo Vila Nova, eu estou fazendo aqui um festival em Petrolina, estou ligando para lhe convidar. Aí aí Ivanildo dizia, tudo bem, qual é a data, qual é o cachê, mas nem perguntava o cachê, perguntava a data e quem é o grupo. O cara dissesse, você, Geraldo Amanso, Oliveira, Valdir, Zé Cardoso, Moacir, Sebastião, Ivanildo estava calado. Agora, se citasse nós, ou um de nós só, ele dizia, peraí, olha, com esse cara que você está botando aí, eu não vou, Oliveira não vai, Geraldo não vai, Valdir não vai, Zé Cardoso não vai, Moacir não vai, Ainda bem que esse mundo caiu, né? Ou seja, ainda bem que esse mundo da viola eram eles, a gente estava começando a existir. O cara que faz um evento, ele precisa de uma bilheteria. Se ele não tinha nomes, quem era que assistia os desfiles, né? Mas aí ainda bem o que cara esse na hora mundo que todos né? nós. Ainda bem Então, que para esse encerrar a mundo história caiu. com que eu vou contar, isso aconteceu em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, num desses festivais. Eu fui o único convidado do nosso grupo para participar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei lá na cidade de Pau dos Ferros, onde a gente canta muito, só tem lá uma pousada muito boa que a gente fica, chamada Pousada do Anísio. Feito um círculo, né? Uns alpendres assim, círculo por dentro, cheio de árvore, muito boa, muito bacana, uns alpendres bons. Quando eu entro no carro, cheguei atrasado de 5 da tarde para 6, quando eu coloco dentro do pátio da pousada o carro, Ivanildo estava sentado assim na área, encostado na porta do quarto que ele estava. Quando ele me viu, ele fez uma bala e entrou pro quarto. Aí aqui fez contato com os outros, eu só vi entrando no cantador do quarto dele, parecia um bocado de formiguinha entrando numa casa só, entendeu? E eu fiquei observando o movimento. Aí, ou seja, Ivanildo fez uma reunião, chamaram o promovente, que é cantador, Jorge Valdiana, e disse, olha, está aqui o grupo reunido, todos nós, você chamou o Rogério, sabe que onde esses meninos estão, a gente não canta, você escolhe entre nós, que somos os 9 cantadores aqui, ou ele que está sozinho. Aí Jorge Valdiana foi homem, disse, olha, seguinte, eu chamei você, chamei vocês e chamei ele. Eu não tenho nada a ver com briga de vocês. Canta quem quiser. Se vocês não forem, não vai ter festival. Eu faço a cantoria com o Rogério e quem quiser assistir, assiste. Se vocês quiserem, bom. Então, eu não entro em briga de ninguém. Vá quem quiser, tá todos convidados aqui. Tá ouvindo, né? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ivanildo segurou a palavra, os outros todos traíram Ivanildo, foram todos para os festivais, inclusive Ponax Vila Nova, que estava começando a declamação, a profissão dele, estava lá também, foi também, acho que foi mais para curiar e para ver alguma coisa, né? Quando foi para começar a abrir o festival, Jorge Valviana era o locutor também, o apresentador e poeta e organizador, deu boa noite e disse, olha, vocês passaram 2 meses aqui ouvindo carro de som, emissora de rádio falar, cartaz em toda a cidade e região, e estava aqui fulano, e Ivanildo Vila Nova. Então tá todos os fulanos e cicanos aqui, e vocês não estão vendo Ivanildo. Vocês podem até achar que eu estava mentindo para usar o nome dele. Ele veio, foi meu convidado, está ali na pousada do Anísio, que vocês sabem onde é, no quarto número tal, e ele não veio aqui para o palco, não vai cantar, porque ele tem uma desavença com Rogério Menezes, e disse que não canta no palco que ele tiver. Aí tudo bem, aí quando eu fui sorteado para a 4ª chamada, né? Quando chegou a hora de cantar, eu disse, Osvaldo, eu posso falar antes de cantar, dizer aqui uma palavra? Pode falar à vontade. Eu disse, olha, eu quero falar, não é lhe corrigindo, mas para esclarecer melhor, você usou a palavra desavença. Eu quero dizer a você que eu não tenho desavença com Ivanildo Vila Nova. Existe uma coisa coletiva, que são os cantadores da geração dele perseguindo a nossa geração. Então eles têm um boicote que onde eu ou qualquer um desses fulano subir, eles não sobem. Então não é uma desavença pessoal. É um pacote de coisas aí e tal, né? Aí, para encerrar, o que é que estava na minha cabeça ali? Ali estava o mundo na minha cabeça. Porque Ivanildo, tido como um dos maiores mestres da profissão de viola, para muita gente tido como rei. Aí Rogério Menezes, quem é Rogério Menezes? Não é ninguém. Principalmente naquela época, hoje ainda, mas menos um pouco, mas na época era uma distância muito grande de representatividade, de credibilidade, né? E faz 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. Aí, o que é que estava na minha cabeça, nos meus ombros? O mundo todo. Eu pensando o seguinte,
todo mundo aqui veio muito mais para ver Ivanildo Vila Nova do que esse outro grupo todinho. Ivanildo, o povo agora acabou de saber que Ivanildo não está por causa de mim. E você tinha que botar para torar mesmo. Se eu não cantar, se eu não agradar esse povo, se eu não tiver numa noite boa, o povo vai ficar na plateia dizendo: a gente deixou de ouvir Ivanildo para ouvir uma merda dessa. Isso é o que está na minha cabeça. Mas, rapaz, Deus me ajudou tanto, me inspirou tanto, que eu cantei como nunca tinha cantado no festival, inclusive ganhamos o primeiro lugar. Eita, pau. O povo aplaudiu, assim, aplaudiu de pé. Pronto, aí me salvei nessa noite, né? Isso é bom. Agora, ô Rogério, sobre a questão, a gente já está na reta final, uma curiosidade minha, e talvez de muitos, a questão de troféus nos festivais. E eu vejo assim fotos e tal, e há essa ideia de que aqueles troféus mais simplórios é naqueles festivais mais simplórios e os pomposos, eles fazem os troféus mais bonitos, ou isso depende do promovente? Depende do promovente. A gente já foi em festivais de altos cachês, de altas promoções, com estádios, com prefeitura, com grandes empresas ou grandes secretarias, e tem um troféu bem simplesinho, bem simbólico. E a gente vai ver um festivalzinho simples, numa cidade pequena, um festival que não tem uma dimensão promocional, e tem lá troféus bonitos, depende mais do dono. Muitas vezes depende do patrocinador, porque eu já fiz muitos festivais, e você citou uma coisa bem interessante, é uma coisa bem curiosa. Eu já fiz muitos festivais, noitadas de viola, que eu pedia ajuda para os cachês, patrocínio, mas também pedia a alguma pessoa doação de um par de troféu, para o primeiro lugar, para o segundo e terceiro, né? Então a pessoa vai lá, muita gente diz: não sei comprar troféu, não sei nem o que é, não sei como é, toma o dinheiro, quanto custa, compro lá. Mais uma boa parte, compra o troféu e traz. Aí vem, inclusive eu estou fazendo toda semana umas gravações sobre os meus troféus, e depois eu vou falar sobre isso, numa das matérias, né? Aí tem cara que compra um troféu que vem, ao invés de ter Minerva, a deusa da arte, vem com como se fosse uma caça de baralho, que aí é troféu que é feito para jogo de baralho, para campeonato de baralho. Futebol, né? Eu já vi. Sim, exatamente. Futebol, eu tenho na minha lista troféu que tem um boi lá, porque era troféu para vaquejada, comprar para cantoria. E a outra coisa é o seguinte: o cara que eu pedi o troféu do primeiro lugar, ou que ele pediu para dar o troféu do primeiro lugar, traz um troféu assim com um palmo. Aí o cara que deu o troféu do sexto lugar traz um troféu do meu tamanho. Aí o cantador chega tirando onda e diz: eu vou cantar ruim hoje, eu quero ficar no sexto lugar. O que eu quero dizer é o seguinte, na verdade eu queria chegar nesse objetivo. Quando acontece isso você diga de coração, né? Não sei se você tem conhecimento, acredito que você não faça pelo que você disse. Aqueles troféus assim, bem sem vergonhinho, a tendência é do cantador um dia fazer o rapa e jogar fora, ou você acha que eles mantêm na galeria? Olha, tem cantador. Eu estou fazendo uma análise que eu talvez tivesse essa tendência, né? Então o cara pega aquele troféu que não tem nada a ver, aquele negócio todo acanhado, todo rabujado, não sei o que, e parará. Aí há uma possibilidade de amanhã ou depois dizer: por que eu vou ficar com isso aqui? Por quê? Há essa possibilidade quanto ao repente, ou os repentistas eles conseguem guardar, mesmo que não expresse no troféu o valor da conquista? É essa a pergunta. Eu vou falar primeiro por mim, depois falo no geral. Para mim, eu guardo todos. E tenho o mesmo carinho, porque ali representou um momento que eu estive no palco, numa luta, numa disputa, na vida, no palco da profissão que eu escolhi, que eu sonhei, que eu quis. E ali está também, muitas vezes, aquele cara que deu aquele pequeno troféu, era porque podia dar, é porque ele entendia aquilo. E muitas vezes um cara que deu um troféu mais bonito do mundo, nem valoriza aquilo, deu por questão oficial, mas não tem valor, né? Mas tem cantador que não guarda nem os bonitos. É verdade. Tem cantador que hoje em dia estão fazendo mais esses troféus artesanais, de acrílico, de madeira, de mármore, mas antigamente era só esses convencionais que a gente compra nas lojas, né? Loja de e aquilo ali é esporte, muito ruim de carregar. Quando é um troféu muito grande, a gente sempre anda com as malas pequenas, cheias de roupa, de sapato, das coisas da viagem,
E não tem onde... Antigamente era todo mundo de ônibus, ninguém tinha carro, né? Ninguém tinha carro. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não ia de ônibus, tipo assim, sair de Recife, que é um dia de essa Petrolina de carro, não ia de ônibus. Aí é muito ruim de trazer no ônibus, não cabe na mala, porque esse cantador que jogou troféu para a janela do ônibus. Agora, tem cantador que não valoriza isso, não, que não valoriza. Diz, homem, chega de pra que troféu? Se um troféu é R$50, pega o R$50 e me dê, que é melhor do que o troféu. Tem cantador que diz isso. O que o Rogério está querendo passar a lição é que aquilo tem um valor simbólico e não importa tanto a questão da aparência dele, o aspecto físico, ou o valor, né, do troféu, mas o que significa é a conquista, né? Então isso tem um peso para você. A última colocação que nós vamos fazer agora, que nós estamos já concluindo, é com relação a cachê, né? Nós falamos troféus e cachês. Então você tem o cachê de promovente e tem o cachê de repentista. Há um conflito na hora... Como é? Eu não entendi como é. Você tem o cachê de promovente e tem o cachê de repentista. Vamos lá. Então, quando você vai promover, você tem um cachê para dar. E quando você vai se apresentar, você tem um cachê para receber. Existe algum conflito em harmonizar aquilo que você paga daquilo que você recebe? Há um desnível? Você normalmente trabalha em cima de uma paridade do que paga e do que recebe? Ou você sempre paga menos e recebe mais? Quer dizer, eu estou perguntando assim, é como um leigo, né, que não conhece nada. Só estou fazendo essa pergunta. Existem várias formas para falar isso aí, para se explicar isso aí. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa dentro disso aí que você não chegou nem a pensar nisso, talvez, ou perguntar. Antigamente, os cachês, até porque antigamente todos os festivais tinham eliminatórias. Hoje a gente chama noites de festival. Mas antigamente, quando eu comecei em festival, e para trás de mim era sexta, sábado e domingo. Na sexta se canta, bota 5 duplas vocês. Vai eliminando, né? Classificam 3, sábado e domingo na final. No sábado se classifica mais 3 e faz a finalíssima com as 6 no domingo. Então o cachê era diferente porque uns cantavam 2 noites, tinha classificação, e quem está concorrendo, quem vai em primeiro lugar, o lugar melhor tem que ter um prêmio melhor, né? Antigamente tinha muito isso. Hoje não tem mais quase isso, são noites. Noite, exato. Então, o que é que acontecia? Veja o que é que acontecia. Vamos dizer, tinha um festival em Afogados da Engazeira. Aí eu morava em Tabira, a 18 quilômetros. Eu chegava lá, ganhava o primeiro lugar, ganhava, vamos dizer, só um exemplo, ganhava hoje R$2.000. Aí Zé Cardoso vinha de Fortaleza, gastando R$1.000 de despesa, e ficava no último lugar, ganhava R$800. E é um pai de família que veio buscar a feira do mesmo jeito que eu fui buscar a minha feira. Ô castigo! Então é o seguinte, eu fui um dos cantadores que mesmo não estava nem taludo para falar sobre isso, mas eu fui um dos cantadores que defendi que a gente tivesse uma igualdade de cachê independente do lugar. Isso. Você ficou no 6º lugar, você vai ganhar o troféu menos bonito, eu fiquei no 1º lugar, vou ganhar o festival mais bonito, vou ganhar a fama, vou ganhar o destaque, mas o cachê vai ser igual. E isso muitos não gostaram, porque muitos eram campeões, sempre ganhavam o 1º lugar e acharam ruim que ia perder dinheiro. Mas a maioria dos festivais ficou com cachê de igualdade. E depois, falando mais do que você perguntou, nós temos hoje praticamente, não é uma lei, nem uma coisa que está escrita em canto nenhum, mas é um consenso, uma ideia de que a gente paga o que a gente recebe. Por exemplo, eu faço um festival em Caruaru, aí chamo todo mundo vai e eu pago tipo R$1.000 individual, um exemplo hoje. Quando um desses me chamar também, obrigatoriamente ele vai ter que pagar 1.000, eu não vou aceitar menos. Eu perguntei sem saber, né? Na verdade foi uma contribuição que você trouxe, né? Muito importante para o nosso público, né? E outra coisa, e tem mais a questão eu já fiz festivais em Caruaru com o João Lourenço, que a gente ele levou na época, isso em 92, 93, uma Brasília que ele tinha, e eu levei um Costa 2 que eu tinha para a gente vender se a bilheteria não desse para pagar o povo, porque a gente não tinha muita credibilidade, não tinha empresários patrocinando, não tinha prefeituras, então a gente confiava no povo. Naquela época teve noite da gente colocar, pagando na bilheteria, 950 pessoas. Hoje a gente não paga, não bota 300, não bota 200, talvez.
Mas a gente não confiava, porque o pagamento dependia totalmente da bilheteria. Então a gente não tinha dinheiro, disse, não, leva teu carro, leva o meu, se não der dinheiro a gente vende e paga. E a gente não vai ficar devendo os colegas, né? Eu agradeço. Então eu sempre fui um cara que eu nunca ganhei dinheiro promovendo, eu sempre promovi muito. Teve uma época que eu era o cantador que mais promovia por ano. Eu promovia entre promoção no peito e na raça, pedindo, passando o chapéu, articulando com prefeituras, como eu fazia em Recife, Cocane, com Lisboa, pela prefeitura de João Paulo. E quando João da Costa entrou, cortou o festival também, fez 2 primeiros anos, depois tirou, depois outros prefeitos a gente depois não conseguiu. Mas entre festivais que eu consegui, com prefeituras, articulando com amizade, e esses festivais que a gente sai pedindo, passando a coisa nos amigos, eu fazia tipo 10, 8, 12 por ano, disparado na frente, o que mais promovia, né? Entendi. Esses que eu fazia por conta própria, muitas vezes eu tive prejuízo. Eu fiz um festival uma vez em João Pessoa, que está com uns 8 anos, que eu tive na época um prejuízo de R$3.000. Fiquei devendo aos colegas, eu fui pagando de pouco em pouco. Entendi. Não, sua contribuição foi muito importante e satisfez. Agora eu quero pedir desculpa a você, pedir perdão a você, aliás. Olha, veja que eu estou com uma audiência enorme aqui, eu estou acompanhando aqui a nossa audiência, né? Nós estamos com, sabe, uma amplitude muito grande. Eu quero pedir perdão a você numa coisa e você não sabe nem o que é. Sabia disso? Você não sabe nem o que é. Porque é o seguinte... Então não tem nem que pedir perdão, não tem o dono do pecado, não sabe? Mas é bom você saber, é o seguinte, você é um comunicador, lógico, apresentador de TV, apresentador de festivais, é um radialista que é um comunicador, né? É um apresentador, lógico, você tem um programa lá com o João Lídio, né? Que é do Entardecer, né? Das violas. Violas ao entardecer, né? Viola ao entardecer, né? Teve lá no Brasil Cordel e Repente, teve na TV Asa Branca, TV Pernambuco, lógico, é uma pessoa que tem uma bagagem, tem uma estrada, tem tudo. E naquele festival, Estado contra Estado, aqui em Recife, aconteceu uma coisa, né? Quando a gente conversando, eu disse, Rogério, eu vou te dar a arte, né? Eu ia te dar como é que se diz, meu Deus? O banner. Aqui a arte, o cartaz, talvez, né? Aí eu fiz a arte, tudinho, aí eu mandei. Aí quando eu cheguei lá no festival, aí você tomou aquele susto, quando você disse assim, cadê? Quer dizer, como se, lógico, dentro de você estava numa comunicação e eu em outra, entendeu? Agora, é por isso que eu quero pedir desculpas a você, que na verdade, quando você me perguntou, cadê? Aí eu entendi, quando eu olhei para lá, que não tinha banner nenhum, né? Não tinha nada escrito. Foi agora. Porque no palco não tinha nada. Não foi por maldade, não. Você sabe que, de coração, eu tinha levado, eu tinha feito, isso não me impediria de fazer, entendeu? Só que aí eu peguei aquela arte daqueles bonecos, quer dizer, eu quis dizer assim, que você pode usá-lo, ficar com propriedade para usar quando quisesse em qualquer apresentação, aqueles bonecos, entendesse? Aí você considerou, porque eu já tinha considerado que eu tinha contribuído, entendeu? Eu considerei a minha contribuição, você se lembra que você falou comigo? Eu digo, não tem problema nenhum. Aí eu não considerei esse aspecto. Aí quando chegou lá, você perguntou, cadê? Aí eu botei a mão na cabeça assim, eu digo, meu Deus. Aí também eu não lhe disse nada, estou dizendo agora, né? Eu peço desculpas, porque... Mas eu nem me levava mais disso, não. Foi um mal-entendido grande, né? Porque eu acho que na época você perguntou que eu estava precisando, tá? E a gente falou sobre aquilo. Você perguntou se eu tinha arte, e eu disse que não. Precisava de um bando para tratar o palco, para ficar bonito. Foi. Aí eu achei que a arte, por ter sido enviado antes, né? Você iria fazer, né? Mas aí tá resolvido. Que Deus abençoe você. Ficamos muito gratos a nós da Rádio Cantoria, Arthur de Monteiro, e enfim, o programa No Mundo da Cantoria, né? Homenageia você, e você que tem uma estrada vitoriosa, tem sido um repentista notável, de muitos projetos, de muitas variantes, e que certamente vai se manter nesse universo vitorioso, porque você tem capacidade para isso. Muito obrigado pela entrevista. Você foi quem me deu a entrevista, na verdade, né? Se você perceber, você foi quem me deu. Não fui eu que dei a entrevista, foi você que me deu. Por isso que eu agradeço demais
todo esse conteúdo, toda essa riqueza, tudo aquilo que foi contribuído para a posteridade. E a palavra é sua, e com vocês, Rogério Menezes, para a palavra final. Eu acho que toda vez que eu dou uma entrevista, que eu concedo uma entrevista, eu falo essas coisas, eu fico depois me arrependendo de um bocado de coisa, porque eu falo muito, mexo muitas coisas que não devia falar, que são coisas que os cantadores não falam, são segredos da profissão, ou tabus, sei lá, coisa desse Só uma observação, aquela parede caiu, né? Isso pelo menos... Oi? Aquela parede que você colocou lá caiu, não é isso? Isso Qual é parede? Importante. Não, da divisão, dos grupos. Ah, sim, certo. Graças a Deus, não foi, a gente não terminou não falando sobre isso aí, foi com... Era isso que era muito importante para os ouvintes, para não ficar uma imagem... Depois com o tempo foi acontecendo o perdão de um para outro, outro perdoava outro, aí aquele que era perdoado lá dentro do grupo convencia mais um, aí foi se desmanchando, foi como uma chuvinha fina de pouco a pouco num paiol de açúcar. Esse fechamento aí foi muito importante, tá? Mas aquilo, Silvano, teve uma importância muito grande para a profissão, muito grande. Deixa eu dizer por quê, bem rapidinho. Naquela época, e hoje também, a gente não teve, nem tem muitos promoventes de festival e de cantoria. Cantoria até tem, mas de festival a gente conta nos dedos da mão os promoventes de festivais. Então, são os próprios cantadores que promovem festivais. O que é que aconteceu? Tinha muitos cantadores naquela época que não trabalhavam nada, só cantava. Então, por exemplo, no grupo meu, tinha eu, Lisboa e Nonato Costa, que promovia festivais. Eu promovia muitos, Lisboa promovia alguns, Nonato promovia um de Itapetim, com amizade com a prefeitura de lá. E no grupo de Ivanildo também tinha muitos que não promoviam. Só ele trabalhava, ele e mais uns 2 ou 3. O que é que aconteceu? Houve uma necessidade de sobrevivência e todo mundo correu atrás. Neguinho, branquinho, que não fazia um festival, que não ia atrás de uma prefeitura, de um amigo, pedir uma coisa ou outra, de uma cidade, incentivar um amigo para fazer, passou aí, porque era questão de sobrevivência, né? E se contava, aí eles faziam reunião e dizia... A gente fez esse ano, no fim do ano, eles faziam uma confraternização. A gente participou de 30 festivais, eles só participaram de 3, ou de 4, ou de 5, então era a vitória deles, né? Então, dentro disso aí, todo mundo teve que correr atrás, que brigar, que fazer. Então, teve essa importância que cantador que não trabalhava se acordou, passou a trabalhar e depois as brigas de grupo se acabaram e ficaram trabalhando, porque pegaram o caminho, né? Então, na diversidade houve o crescimento, né? Então, dê a sua palavra final. Muito obrigado pelos adendos, né? Por você ter feito essa explicação, foi muito pertinente, tá? Dê a última palavra para a gente concluir. Eu quero lhe agradecer muito às pessoas que estão desde o começo, outras que chegaram depois, as que saíram na metade da conversa, porque já é um pouco tarde, o povo trabalha, o povo também precisa dormir, mesmo na pandemia. E pedir desculpa por alguns exageros, por falar muito também, que eu às vezes termino não deixando nem o entrevistador falar muito, perguntar muito, e como você chegou muito atrasado e deu uma demoradinha para preparar o sistema aí, eu estou aqui torcendo que o sistema tenha dado errado e que a entrevista tenha sido ouvida, mas fica apagada. Mas não, nós estamos aí com a entrevista. Boa noite a todos, boa noite a todas, um abraço a Arthur de Monteiro e pedir ao nosso grande... Em cima de Ave Maria. Um grande abraço, viu? Eu sou goteira, você sabe o que é. Deus abençoe. Sei muito, claro. Olha, fiquei muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Que Deus abençoe você e todos os ouvintes. Eu volto a palavra agora para Arthur de Monteiro, diretamente do Estúdio Sabiá, em Brasília. Lembrando que o programa No Mundo Cultura e Fé, pela Rádio Repentistas, de segunda a sexta, de 7 às 9, com Hamilton Matias. Um grande abraço a todos, uma boa noite e que Deus sempre nos abençoe. E lembre-se, por que perder tempo em outra estrada? Por que perder tempo em outra estrada se Jesus é o caminho? Um grande abraço, Rogério. Amém. Boa noite. Obrigado.